Sim, ok. Bom dia. Agora a gente vai começar falando do hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E os conceitos chaves. Ouvir de verdade, ouvir com os ouvidos, os olhos e o coração. Falar com segurança. Eu escuto você. Para escutarmos de verdade, nós vamos. Eu escuto você. Para darmos início, vamos. Desculpa. Não precisa ficar nervosa, não, Gabi. Fica tranquila, tá bom? Então, vamos começar de novo. Tá bom, meu amor. Para ouvir de verdade, vamos ver alguns exemplos. Para você ouvir, você tem que escutar algo com atenção, prestar atenção ao som. O verdadeiro é você ser realmente o que parece ser, não fingir, sem qualquer intenção de enganar ou impressionar os outros. E você ouvir verdadeiramente quer dizer ouvir com atenção de entender. Conversa com o colega. Você se lembra de alguma conversa em que a pessoa com quem você conversava parecia não estar te ouvindo verdadeiramente? Comente como foi essa experiência. As pessoas vão falar agora ou pode ler a 2? Posso falar? Pode. Pode. É tipo assim, né, professora? Às vezes você tá falando com uma pessoa, aí, tipo, a pessoa tá, tipo, nem ligando. Às vezes você tá falando com ela, ela tá fazendo outra coisa, tipo, igual na escola. Às vezes você tá falando com uma pessoa, ela tá escrevendo, ela tá olhando pra outra coisa, prestando atenção em outras coisas. Se ela quisesse mesmo prestar atenção, ela virava pra você e mostrava interessada no assunto, né? Aí... Dá uma raiva quando minha irmã faz isso, velho. Ou então você tá conversando com a pessoa para, vai mexer no celular, É, professora, na É moral, verdade. né? Começa Isso a também mexer. acontece Começa a muito. mexer em outras coisas, né? Aí dá uma raiva. Ou então você tá contando um assunto mega importante, a pessoa fala, ah, pera um pouquinho que eu vou ali, pera aí que eu já volto. Sabe assim? É verdade, dá uma raiva. Desagradável. Isso, dá muita Ou, raiva. tipo, você tá Meu conversando de um Deus. assunto com a pessoa e você fez uma pergunta relacionada a esse assunto, aí a pessoa, tipo assim, hã? É, É, mano, isso é verdade. Dá uma vontade de bater na pessoa quando ela É, faz isso. isso mesmo. Vou ler a 2. E você? Se lembra de alguma conversa em que você ouviu alguém verdadeiramente? Comente. Eu já, né? Quando alguém tá contando uma coisa importante, aí tem que ouvir, né? Ah, mas tipo, às vezes você tá fazendo algo importante, sei lá. Tipo, terminando de pegar a lousa, sei lá, fazendo alguma coisa importante, e a pessoa vem conversar com você. Aí, essa coisa, tipo, você tá fazendo é pra agora e você tem que fazer rápido, e outra pessoa continua falando. Aí fica difícil, você não tem onde você É, mano, dá raiva, pessoal, quando eu tô naquele free, né? No campeonatinho. Vai lá e minha mãe começa a me chamar, mano. Aí dá raiva. Aí eu adicionei ali mais duas perguntas, que é, como você sabe que uma pessoa está prestando atenção no que você está falando? É igual eu falei, né, professora? Tipo, quando a pessoa tá interessada, aí, por exemplo, às vezes ela tá olhando pro livro, pai, quando ela tá interessada, ela vira pra você, ela começa, tipo, até fazer perguntas do que você tá falando, ela começa a compreender o que você está dizendo, né? Ou, por exemplo, Se você igual mostra tinha falado, interessada, né? É, tipo, isso aí mesmo. Compartilhando com você a conversa, né? Tipo, professora, às vezes você tá falando de uma coisa, tipo, eu fui mal na prova, aí a pessoa não tá nem ligando, só que aí se ela tivesse interessada, ela falava, por que você foi mal? Você estudou bem? Você conseguiu entender? Aí, tipo isso, né? Sim, você podia ter feito isso, né? Você podia ter feito aquilo. Podia Sim, sim, colaborar. sim. aí tem mais uma, que é, você já fez alguém sentir isso, né? Tipo, você já fez alguém se sentir que ninguém tava nem aí porque ela tava falando? Hum.
Aí é um momento reflexivo, né, eu acho. Porque muitas vezes o que faz É até muito sem ruim querer, quando mas ninguém tá prestando atenção no que a gente está falando. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso e às vezes nem percebe e acaba É machucando outra verdade. pessoa. É verdade, exato. professora. Então, porque a gente às vezes quer que a pessoa ouça a gente de verdade, mas na hora da gente estar ouvindo, às vezes a gente não também já fez isso, né? Professora, deixa eu falar, às vezes, tipo, minha mãe quer falar uma coisa comigo, aí às vezes eu não consigo, tipo, às vezes eu tô jogando, pai, aí às vezes o jogo não dá pra pausar, aí, tipo, eu escuto, mas aí eu não, por exemplo, eu não respondo. Só que aí depois eu vou perguntar, mãe, o que que você tava falando? Aí ela, nada não, na hora que eu tava te falando, você não escutou? Então não deixa. Aí ela fica brava lá. É isso mesmo. Pode passar o slide, Gabi. Bom, aí o hábito 5 tem duas partes. A primeira parte é procure primeiro compreender, que é a importância da gente ouvir primeiro, entender e depois começar a falar. Ouvir as É ideias verdade. das outras pessoas e tentar ver as coisas sobre o paradigma delas, garantindo a sua real compreensão. Então, não adianta a pessoa estar lá, acabou de falar, você já começa blá, 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 blá. Não adianta nada. É verdade. A pessoa vai te contar alguma coisa, querendo que você escute. E aí você já fala, você foi muito burro de fazer isso. Pá, 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 pá. Ajuda a pessoa você falar isso? Não. Por mais, Não, mas às vezes atrapalha muito. por mais que você até pense isso, você não deve pré-julgar a pessoa Igual o Pedro falou falando. assim, Isso não vai ajudar nada a pessoa, muito pelo contrário, vai fazer com que a pessoa se sinta pior do que ela já está se sentindo. igual o Pedro falou, quando você fala para um amigo que você foi mal na prova, não adianta você ficar falando assim, mas olha, não sei o quê. Você tem que A prova compreender estava ele. E se eu fácil. tivesse tirado uma Professora, nota ruim? tipo assim, teve uma prova aí que eu fui mal, né? Não, mal assim, né? Mais ou menos mal, mas mais ou menos ruim. Aí, professora, eu falei assim, nossa, muito burro, aí pá. Aí eu fui falar com uma pessoa, e a pessoa falou, não, pá, você tem que fazer isso, pá. Aí eu fui falar com a outra, ela falou, nossa, é muito burro, a prova tava mó fácil. Então, você Aí, se sente pior ainda, né? professora, aí eu já ia chamar pro X1, né? Mas não sei ia falar, né? Não, é só pra Gabi Agora passar. sou eu, né? Tá. A história do Ricardo. Outro dia meu pai estava contando uma história de sua infância. Eu estava fingindo ouvir. Ele percebeu e ficou desapontado e saiu. Eu me senti horrível. Ele só queria que eu ouvisse. Ele não estava pedindo muito. Agora é a conversa com um colega. Você considera difícil apenas ouvir? Não. A gente tem ouvido pra isso? Mas a gente não Mas liga não pode muito. falar que ouve, mas tipo, a gente só escuta. Igual a Exatamente. Não dá muita professora. atenção. A professora Glaucia fala isso aí, quando a gente estava escutando, a gente estava ouvindo, né? Aí ouvindo, Exatamente. Aí, ouvindo. igual, Ouvir, a gente tá falando escuta. Ouvir, qualquer um ouve. Basta você não ser surdo, você ouve. É. Você, E aliás, aí, você professora? escuta, né? Ela falou que quando você não tá Agora, prestando atenção, você ouvir escuta. é quando você participa, você compreende o que a pessoa está falando. É diferente. Aí você fala, né, professora? Eu estou ouvido, né? Aí. então, por exemplo, ele falou assim que o pai dele só queria que ele ouvisse, nem isso ele fez. Sim. E aí o igual- pai ficou desapontado, né? Ele não deu atenção. E o pior é que ouvir é Aí bem é onde é quase que o exemplo do Pedro Enzo, né? Falou aí que a mãe dele fala com ele nem fala com a mãe, aí fica lá no videogame. Depois a mãe dele vai lá e fala: não quero mais falar. Lógico Eu que acho na hora que ela estava querendo ouvir falar, bem Não, precisou. professora. Aí eu falo assim, mãe, o que que você tava falando naquela hora que eu tava jogando, né? Não dá pra escutar. E ela, nada não, deixa. Aí ela fica brava lá. Aí eu tenho que ficar 3 horas aí. É. Bom, a Todo relação. mundo. Pode falar, Não, pode falar. pode falar. Não, Pode fala. falar, pode falar.
Não, te falar, professora, quando a gente tá falando alguma coisa, aí, tipo, a gente tá falando, aí meu pai às vezes tá falando, aí, tipo, eu ou minha irmã não tá escutando, ele percebe, aí ele só para de falar, e ele sai. Ele nem fala nada. Ah, Ele tá falando assim, ele vê que ninguém tá prestando atenção, ele para, aí vai, sai embora. Tipo, vai pra outro lugar. A relação com seus responsáveis e amigos poderia melhorar se você se colocar no lugar do outro e passasse a ouvi-los melhor? Acho que sim. Sim, com Acho que certeza. melhoraria bastante. É, porque, tipo assim, né, quando a gente, por exemplo, igual os pais, né, quando a gente tá com uma coisa importante pra falar, aí eles param, escutam. É tipo quando você tá com problema de escola, né, professor? Por sim. exemplo, vamos dizer, eu briguei na escola, aí, tipo, eu vou lá e falo: "Mãe, tal coisa, pá, pá", aí ela escuta, né, ela tenta ajudar e ela escuta. Aí a gente quando ela tá assim, às vezes a gente não escuta, né, quando ela quer falar alguma coisa, desabafar assim, a gente não escuta sempre. Mas a gente escuta também, mas não é sempre. Tipo isso, né. E não é só o escutar, né? É compreender, é se colocar no lugar do outro. O ouvir, ele está muito ligado a isso, né? A compreender e ser compreendido, né? Então, não adianta você falar a sua situação. Então, a pessoa vem te contar alguma coisa e você escuta e coloca a sua situação. Não adianta nada, na verdade, você tem que escutar, se colocar no lugar da pessoa para ver o porquê que a pessoa agiu daquela forma, né? Ou está falando o que aconteceu, tal. É você se colocar no lugar dela e ver o mundo com os olhos dela. O compreender e ser compreendido, na verdade, é isso, né? Não é só o escutar, é se ouvir, né? No caso aí. É você ouvir, você se colocar no lugar da pessoa. Isso que eu acho que seria o ouvir. É se colocar no lugar do outro, de uma forma total. Olhar com os olhos daquela pessoa. Professora, Professora, Sim, sim, tipo, Rebeca. E depois eu marco, tá? o meu irmãozinho, o Azaf, ele tá no terceiro ano, né? Ele, quando ele vai falar, tipo, se é uma coisa que ele tá pensando e falando ao mesmo tempo, ele fala pausado e ele fala, fica falando pausado, tipo, ele repete a mesma frase. Ó, e ele não fala o R direito, então ele vai falar barata, ele fala bata. Então, e às vezes ele fica falando do jogo dele, mas ele fala pro vento, assim, ele começa a falar do nada. E, tipo, eu tento escutar, eu tento. Só que ele fica falando rápido, pausado, travado. Aí não dá pra escutar. Aí você não consegue entender nada. Só que eu tento escutar às vezes, porque fica tipo. Se põe no lugar dele, tadinho. Quando uma pessoa muito nova, ela quer falar assim, parece que ela esquece de umas letras. É, ele, tipo, ele vai falar barata. Ele fala barata. Ele fala pausado, assim. Esse é aquele que estuda lá na escola ou você tem outro irmão? Não, que estuda na escola mesmo, o Azaf, o Ah, pequenininho. sim, sim. Assim, também. São só vocês dois, né, Rebeca? Uhum, tá, Ah, gente? tá. Ai, ai. professora, Sim, Marco. eu acho que eu voltei a estar no assunto de ouvir a pessoa e ter um relacionamento melhor. Porque para a gente compreender a pessoa, a gente, além de ter que escutar ela, escutar, a gente também tem que compreender e depois a gente tem que responder a compreensão dela usando todas as coisas que nós entendemos. A gente não pode chegar e escutar a pessoa e, tipo assim, pegar, compreender ela, mas responder uma coisa muito aleatória, uma coisa muito nada a ver, que esteja fora da compreensão dela. Então, a gente tem que escutar as pessoas em todos os tipos. Sim, Ouvir, na verdade. verdade.
Professora, a Larissa mandou avisar que a internet dela caiu. Tá. Quem que é que caiu? A Quem Larissa. caiu? Larissa? Agora bom. lê o quadro. Agora lê o quadro abaixo e aprenda o que não se deve fazer quando se aprende a ouvir a verdade. Ouvir de verdade. Ué, o que não é fazer é... O que não é fazer é tipo, você não compreendeu, aí você aprendeu a ouvir de verdade, aí a pessoa tá falando, você fingir que não tá escutando, ou às vezes você nem tá prestando atenção, né? Aí tem aqui embaixo, o que a gente vai ter que marcar nesse quadro aqui abaixo, o que a gente não pode fazer, não deve fazer quando você quer ouvir mesmo. Daí, por exemplo, tem fingir. É dizer você sei ou tá bom, mas não prestar atenção de verdade. Só você fingir, nem ligar. Nossa, mano, eu falo muito sei. Direto eu falo que eu tô falando com meus amigos, eu falo, Eu também, meu sei, Deus. sei. O distanciamento. Tá. Aí tem também o distanciamento, que é tipo assim, enquanto a pessoa tá falando, você tá pensando no que você vai jantar e como sua janta vai ser boa. Sua mente vai estar em outro lugar, então, completamente. A sua mente vai estar Acho que isso aí é mais da difícil outra acontecer, né? pessoa. Também tem a seletiva, que essa daqui me dá um pouco de raiva, né? É você apenas prestar atenção se aquela pessoa te interessa. Se você gosta ou não Tipo da assim, pessoa. eu só vou prestar atenção no que a Gabriele fala porque ela é minha amiga. Isso. Quando outra pessoa fala, eu não tô nem aí. Ela não é minha amiga. Nossa, mano. A Manuela faz isso Nem dá direto. atenção, muito o raiva, respeito, né? A Manuela faz isso direto, velho. Aham. O autocentrada. Que é você nem ligar pro ponto de vista do outro, você só vê pelo seu ponto de vista. E também Ah, tem tipo ouvir assim. Mais ou menos. Pode falar. Pode falar. Não. Pode falar. É que eu E ia também falar outra tem coisa. ouvir a palavra. É você prestar atenção só nas palavras, mas não na linguagem corporal. Isso, que também daqui a pouco a gente vai ver que a gente tem que ouvir com os olhos, com os ouvidos e com o coração. Ah, mas eu Aí acho que eu não agora a consigo gente ver tem- pelos olhos. Agora tem que marcar o que a gente não deve fazer quando você quer ouvir de verdade uma pessoa. Manela, eu acho que aquele ali, ó, do é autocentrada e o seletivo, eu acho. Aquele lá. E também acho que é só fingir, né? A primeira, segunda, terceira e a quarta não pode fazer. Então marca tudo logo. Senão de caneta. Ah, não, é pra gente marcar a que mais incomoda a gente, a capacidade de ouvir. Ah, pra mim é o ver tudo sob o ponto de vista. Isso aí é pra mim. Fingir. Tipo, quando você tá falando com alguém, qual dessas mais te incomoda? Eu acho que é o autocentrado, acho. Eu também. Fingir é aquele fingir, eu acho que não, porque até eu faço aquilo. Tipo, alguém Eu tá falando acho- alguma coisa, aí tipo, você sabe aquele negócio lá? Eu falo, sei. Às vezes eu nem sei. Eu acho Às que vezes o é só pra não deixar a autocentrado- pessoa desconfortável, né? Eu acho que É. a seletiva e autocentrado. eu acho que a autocentrada é tipo, a pessoa começa a ver tudo do ponto de vista dela. E você tá tentando convencer ela do seu ponto de vista, só que ela só quer pensar do jeito dela. Aí incomoda um pouco que você tá Sim, conversando com a incomoda pessoa. muito Às mesmo. vezes você tá falando dos seus problemas e ela começa a falar dos delas. Nem presta atenção no que você tá falando. Uhum, É como se fosse uma verdade. competição de tipo, quem sofre mais. É verdade. Quem tem mais problema? Ai, meu Deus. Fala, Todo galera, mundo já sejam fez? bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Hard. Quê? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Então tá. Agora a Gabi vai ler esse texto, que é sobre você escutar e, tipo, só escutar. Não precisa fazer nada, não precisa ir atrás, não precisa tentar ajudar. Você só escuta a pessoa desabafando com você. Escute, por favor. Quando lhe peço para me escutar e você começa a me dar conselhos,
Não faz o que eu pedir. Quando eu lhe peço para me escutar e você começa a me dizer por que eu não deveria me sentir assim, está menosprezando meus sentimentos. Quando eu lhe peço para me escutar e você sente que poderia fazer algo para resolver meu problema, você me desaponta. Por mais distante que possa parecer, escute. Tudo o que eu peço é que você escute. Não fale nem faça nada. Apenas me escute. Mas ela foi ignorante aí, né, velho? Porque às vezes a pessoa quer ajudar, né? Não, é que às vezes a gente só quer que as pessoas escutem e não falem nada, só a gente só quer falar nossos problemas. Verdade. Já aconteceu de eu estar falando com a É tipo o que pessoa, a Manuela falou, né? É tipo o que a Manuela falou. Às vezes tá falando. é, Tipo, fala assim, me escuta. Aí você vai falar do seu problema e a pessoa vem falar dos problemas dela. Aí é mais. É tipo isso. Não, é. Exatamente. já aconteceu de eu estar falando com uma pessoa e começar a falar pra ela, do que eu tô passando, se eu tô passando por algum problema e tudo mais, e daí eu começo a chorar e a pessoa começa a chorar comigo, ela não fala nada, ela não faz nada, a gente só começa a chorar do meu problema. Isso é muito bom, porque, tipo, sei lá, meio que você entende que tem alguém perto de você, do seu lado. Não Isso é necessariamente. incrível, né? Que Parece sente, que que sente que tem alguém com você sempre do seu lado. Exatamente. Acho que tem quando eu isso. choro, meu cachorro chora comigo. Depois que a gente leu o poema, deu para ver a diferença do paradigma eficaz para o ineficaz. O ineficaz é você escutar já com a intenção de responder. A pessoa ainda está falando, você já está pensando na resposta. E também tem Sim. o eficaz, que é você escutar, mas com a intenção de você compreender a pessoa. Nossa, eu sou muito assim, velho. Às vezes a pessoa tá falando, eu já tô pensando em responder, sabe? Aí, você sabe como identificar as diferenças entre eles? Tipo assim, tem como você identificar se você acabou de falar e a pessoa já tá falando um monte. Coisas que às vezes não tem Isso aí é chato, conexão. mano. Você tá falando da Isso é sua. muito chato. Você tá falando da sua Verdade. vida, como é triste, pá, como você tá se sentindo, e nada, a pessoa fala. Ah, mas a Meu, minha vida, que é sobre autocentrada, né? É, Ah, tipo mas a minha assim. Isso vida tá daí é uma pior. Olha, coisa, isso é uma coisa natural, mas não é uma coisa correta, né? Verdade. Que a pessoa vem te falar alguma coisa e você sempre tem um comparativo. Teve uma aula dessas, que é mais ou menos esse conteúdo, acho que no oitavo ano, e aí eu fiz alguns slides sobre isso. E, inclusive, tem uma fala que é isso mesmo, gente, assim. E aí eu estava pesquisando, e o Karnal, que é um psicólogo aí, né, que apresenta sempre, estudioso e tudo mais, ele fala isso, que as pessoas têm tendência a ter algum problema. Então, assim, eu vou falar do meu filho com uma pessoa que tem filho, aí ela já vai falar do filho dela. Ou então eu falo assim, ai, sabe o que que é? Eu estou com um problema no emprego. Aí você começa a falar do seu problema, a pessoa vai falar que o problema dela é maior do que o seu no emprego dela. É. E aí não ajuda muito, não, gente, porque aí ela não está falando, ela está só falando do dela. Professora, ela tá tipo falando assim, né? Ah, o meu problema é maior que o seu e nem por causa disso eu tô reclamando. É tipo isso que ela fala, né? Quando ela tá. Não adianta, então a gente tem que tipo, se policiar, porque nós temos tendência a isso, a ouvir o problema e apresentar o seu problema. E acaba não Professora. ouvindo o problema do outro, É né? tipo a professora, pessoa, é tipo a pessoa falar assim, né? Nossa, tô quase repetindo de ano, tô muito triste, sei lá, minha mãe vai brigar muito. Aí você fala, e eu que tô faltando mais de 20 pontos pra passar de ano. É tipo isso, né? Você tá Isso, meio que isso, falando que o isso. problema dela não é. professora, dá a impressão de tipo, o meu problema é maior e já que você é menor, você não pode falar nada porque o meu é maior. É, bem isso aí. O mundo gira ao redor do Assim, meu umbigo. exatamente. O mundo não gira, ele capota. Verdade. Né? Vamos lá? Ô, professora, eu posso falar uma coisa? Pode, Isabelle. Assim, eu passo por algumas coisas da minha vida que, tipo, eu acho que minha vida é horrível e que, sabe, tipo, que não existe... Assim, eu acho que minha vida não é feliz e tal, e que a vida de todo mundo é feliz, menos a minha que não é feliz. E aí, eu tava conversando outro dia com a minha amiga da outra escola, e ela tava falando que ela tava passando por quase os mesmos problemas que eu e tal.
E eu tava falando pra ela que eu também tava passando pela mesma coisa, mas eu não tava escutando ela. Eu ficava dando exemplo também da minha vida, e agora eu tô vendo, porque eu não escutava ela, eu só ficava falando, eu também tá acontecendo isso na minha vida, isso também tá acontecendo. Eu não refletia sobre as coisas que ela falava, assim, sabe? E eu acho que é uma pessoa que precisa muito de ajuda, e eu só, sei lá, eu só pensava que ela tinha que me escutar, mas que eu não precisava escutar ela. Olha só. Aí é um momento de reflexão mesmo, né, Isabelle? Mas eu Sim. acho que também pode ser que você tenha agido, não sei se é, tá? Mas pode ser que você tenha agido dessa forma porque você nunca procurou alguém para conversar, para falar dos seus problemas. Então, no momento que a pessoa. Não é que esteja errado. Por quê? Porque, de repente, você viu ali uma oportunidade de você poder se abrir. Desabafar, né? Tipo, desabafar, né, Sim, professora? né? Então, porque eu percebo assim que você, né, nem na sala de aula, né, é retraída, então você não gosta de ficar expondo seus problemas do nada, né? Então ali eu acho que você viu um momento e alguém que, por ela ter os mesmos problemas que você pudesse compartilhar os seus problemas, né? É, professora, é tipo quando você tá mal, né? Aí você tá mal, só que você não quer falar que você tá mal, pra às vezes, tipo, você não. Por exemplo, você tem vergonha de falar que você tá passando por isso. E aí, quando você vê alguém falando, aí você quer falar, tipo, como Você você se tá, porque sente você livre, nunca. né? Isso, É, você se porque. sente assim, oh, nossa, se a pessoa está passando por isso, eu também posso falar que eu estou passando, né? É, tipo isso. Então, assim, se vocês têm um grau de amizade bom mesmo, também não tem problema você falar, né? Talvez naquele momento ela precisasse falar com você, mas também não impede que um momento, em outro momento, você ligue para ela para falar dos seus problemas. Porque às É. vezes só o que a gente precisa é só que a gente tenha alguém que escute, alguém que nos escute. Aham, Não precisa nem falar nada, só é. escutar é o suficiente, né? É verdade, professor. Então, eu penso assim, né, Isabelle? De repente, é interessante que você se abra, que você tenha uma amiga para falar dos seus problemas. Então, como essa pessoa te procurou, ela deu a oportunidade de você também procurá-la quando necessário. Eu espero só que elas tenha tempo para você, porque às vezes a gente escuta as pessoas e de repente quando você vai falar, as pessoas não têm tempo para te escutar. E isso é muito desagradável, né? A gente se sente muito mal com isso. É. Às Mas, vezes você acha que até que tá atrapalhando a vida da outra pessoa, de ficar falando dos seus problemas. exato, né? Mas eu acho importante que você tenha tido esse momento e tenha tido agora a reflexão feita em cima da aula, né? Isso eu achei É, bem. professora, é muito bom, né? Você ter alguém pra que você confie, que você pode desabafar, assim, né, as suas coisas. Sim. Porque às vezes a pessoa é muito segura, né? Aí ela não pode falar pra qualquer pessoa, sabe? Às vezes ela tem Insegura e presente. também você não pode, não é questão só de insegurança, não. Você não vai sair falando da sua vida com problemas, às vezes até graves, para qualquer pessoa, não é? É Não, verdade. sim, professora, eu tô falando assim, por exemplo, você tem um melhor amigo, assim, aí você fala, né? Mas aí, por exemplo, você começou a falar com uma pessoa hoje, aí você já vai pra ela falar pra ela tudo da sua vida, e amém? Amém? Amém, senhor, né? Oi? Agora, sobre isso que o Pedro falou de pessoas seguras, é verdade, porque tem gente que você olha assim e você fala assim, nossa, essa pessoa não tem problema, essa pessoa, a vida dela é perfeita, eu queria ter a vida dessa pessoa, que ela não tem problema. Mas, na verdade, eu acho que esse tipo de pessoa é o que tem mais problema, que tenta esconder os próprios problemas, os próprios sentimentos, numa vida perfeita que, infelizmente, ninguém pode ter, né, uma vida perfeita. Ou às vezes É, até porque a pessoa não fala. Exato. Às vezes, né? Aí a gente pensa que tá tudo maravilha, e depois, se você for ver realmente a vida da pessoa, ô você professora, é igual consegue eu. compreender o porquê a pessoa é daquele jeito, sabe, Manuel? É E igual, tipo assim, professora, eu nós, tava vendo um Pedro, vídeo. só um minuto, Pedro, nós como professores temos muito disso.
às vezes a gente não percebe que o aluno tem um problema, porque ele não demonstra para a gente que está tudo perfeito. Uhum. Ou então, às vezes, o aluno é estúpido, sabe? E fala as coisas e tal, né? E aí, ou é agressivo até com o professor, que isso também acontece. E você fica revoltada, às vezes até chateada, porque o aluno responde, porque o aluno é daquele jeito. Aí depois você vai saber algumas coisas da vida da pessoa e você passa a compreender aquela pessoa. Às vezes a pessoa é revoltada por causa da família, né? Eu já passei muito por isso, de aluno falar as coisas e ter o outro aluno que fala, professora, se você deixa a pessoa falar desse jeito com você, aí eu não posso ficar falando para todo mundo o problema daquela pessoa, né? Aí eu falo, deixa, não, depois ela vai pensar, ela vai refletir. Mas eu sei o porquê que a pessoa está daquele jeito, porque a pessoa falou daquela forma, entendeu? Uhum. Então é relevância, né? É aí onde a gente fala, se colocar no lugar do outro. Professora, é igual um vídeo que eu vi. Pessoa. Às vezes a pessoa que, tipo, ela tem um problema, ela não demonstra, sabe? Ela, tipo, quando tá no meio dos outros, ela tá feliz, às vezes, ela não mostra que tá triste. Só que aí quando ela chega em casa, às vezes ela fica triste, entra pro quarto, não fala com ninguém, sabe? Ela não demonstra que tá triste, mas por dentro ela tá quase... Exato. Tipo isso. Oi, Isabelle. Oi. Então, mas não se sinta assim, eu sempre tenho que ouvir, né? Uhum. E É que também, assim, eu fico, tipo, pensando, se a vida da pessoa tá ruim, se eu encher a cabeça da pessoa com os meus problemas, a pessoa acho que vai se sentir pior. Então, eu falo, não, tá tudo lindo, maravilhoso na minha vida tá boa, mas não tá. Eu sempre tento demonstrar para as pessoas que eu sou feliz e tal, mas eu não sou, sabe? Eu não sou. e agora acho que até as pessoas estão tendo um ponto de interrogação aí, né, Isabelle? Eu também via de uma forma, né? Até isso daí mesmo, assim, em relação. É que depois eu tive uma conversa, né, longa aí até com a sua mãe mesmo, né? E aí a gente consegue compreender algumas questões. E eu acho que, assim, o que você está passando... Eu estou falando por você, tá, Isa? Pode falar? Pode, professora, sem nenhum problema. Então, eu acho que você já tem os problemas mesmo, que não são fáceis, passar por tudo que você já passou, não é fácil mesmo, então a gente tem que pensar assim. E, infelizmente, você não teve muitas mudanças, então, assim, já tem o problema do que aconteceu, aí já afeta. Aí você mudou de escola, e aí já veio a pandemia, você nem chegou a pegar direito à amizade com ninguém da nossa escola e se afastou da escola, de suas amigas da outra escola, porque não está mais lá. Aí já é uma dificuldade ainda maior, né? Uhum. E além de tudo isso, tem o fator da idade mesmo, que é o que eu sempre falo, o sexto ano é uma série muito complicada, porque tem as mudanças gerais, né? Você tinha um professor, você passou a ter aí 10 professores, 9, 8, sei lá, professores, cada um de uma forma, cada um falando de uma forma, pensando de um jeito, te cobrando de jeitos diferentes, cada um, né, com o seu jeito. Tem o aspecto físico do adolescente, que é uma mudança nesse momento, então já é difícil. É verdade. Os pais, como eu sempre falo, eu também, como mãe, já cometi esse erro aí, né? A gente não quer que saia sozinho, mas a gente cobra vocês de coisas como se vocês já fossem adultos, quase, sabe? Sim. Você pode limpar uma casa, você pode arrumar isso, pode fazer aquilo, né? Tal. Só que quando você fala, vou no shopping, você fala, não,
no shopping sozinho, não, que você ainda é criança para isso. Então, faz com que a cabeça da gente entre quase que em parafuso, porque É, não sabe se é criança ou se é adulto ou se é adolescente, vocês acham que ficam assim, tipo, na cabeça, eu sou o quê? Né? é Então, mesmo. assim, é muito complicado. Muito complicado. E eu entendo perfeitamente o que você está passando, Isabelle, que não é fácil. Por quê? Porque já tem mais um agravante. Já seria difícil por ser um adolescente. Hum. Ponto. Todo adolescente tem esse tipo de dificuldade, né? E por todas essas coisas que eu estou falando, de hormonal, entendeu? Físico que está mudando, escolar, educacional aí, que o momento também é um momento difícil. E aí, para ajudar na sua vida, teve a mudança de escola, a mudança de amigos, a mudança de bairro, que foi extremo, né? De um lado de São Paulo para outro lado de São Paulo. E aí, mais os problemas que você já teve, que também não são nada fáceis. Então, isso eu acho que complica mais, Isabelle, para você. Por isso, Ô, muitas pessoas, Você professora, não acha? às vezes não quer mudar de escola, né? Você não... ô, Então, professora, Por causa disso, né, professora? Às vezes o adolescente ele é bem assim, às vezes ele tem até medo, às vezes, de mudar de escola, porque às vezes ele tem medo de não conseguir novos sim, mas amigos e infelizmente coisas não é uma assim. coisa que às vezes dependa da gente, né? Muitas vezes são necessário, por uma necessidade, às vezes questões de emprego. Você mora lá em Osasco e trabalha em Mauá? Não dá, você é obrigada a mudar para Mauá, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa difícil. Eu errei, Isabelle, no que eu falei? Não, professora, você falou tudo certinho. ô, professora, Não é? E assim, aí algumas vezes, de repente, poucas pessoas, só um minuto, Manu, assim, poucas vezes, de repente, você até teve amizade com alguém e não foi uma amizade tão duradoura no Santa Bárbara, eu digo, por conta da pandemia que eu falo, e de repente você até pode procurar alguém e alguém não te compreender. Por quê? Porque não te conhece, não te conheceu ao ponto de te ouvir realmente. Porque, de repente, se você tivesse realmente amizade com uma pessoa, mas tivesse tido tempo hábil para isso, né, a pessoa te compreendesse melhor até. Né? Eu acho muito difícil mesmo, Isabelle, né? Mas eu acho que a gente está aqui para ajudar um ao outro. Independente, por exemplo, eu digo por mim, tá? Independente de ser professora, muitas vezes os alunos procuram, não só eu, como outros professores, para falar até da vida particular, de coisas particulares. E a nossa escola, graças a Deus, Isabelle, não sei se você conseguiu ver isso, acho que agora você está pegando um pouquinho mais, né, do jeitão da escola, e talvez você tenha percebido isso, que os professores eles deixam de ser só professores e muitas vezes são amigos. E não é só assim, é só com a professora Cândida que eu tenho essa liberdade. Não. Cada aluno aí tem a liberdade com um determinado professor, porque se identifica mais, né? Então, às vezes, tem aluno que vem falar comigo, tem aluno que se abre mais com o professor Rodrigo, porque ele é mais novo, de repente com a professora Cristiane, porque ela é mais tranquila, porque cada professor tem a sua qualidade, né? E de ser um modo diferente. Eu sou muito próxima da Priscila, porque a Priscila ela é tranquila e muito novinha, então eu eu acho que eu conversaria mais com ela e falaria meus problemas mais com ela. Cada um se apega mais a um professor e acaba muitas vezes deixando de ser só professor e ser um amigo. Né? E na escola, nessa escola, pelo menos, nós temos muito disso. Professora, Né? posso falar um negócio? Sim, Professora, tipo assim, né? Às vezes, até você já falou isso comigo, tipo assim, às vezes quando eu vou falar que eu tenho vergonha, assim, muita pessoa fala,
Por exemplo, você não cala a boca, você não para de falar, sabe? Às vezes fala, você nem tem vergonha, pá. Mas, professor, às vezes quando você fala assim, mudar de escola, por exemplo, mudar de casa, mudar de, assim, conhecer novas pessoas, você fica muito inseguro, sabe? Com medo de, por exemplo, você não conseguir se acostumar com o lugar, de você não conseguir, tipo, você tem medo das pessoas não gostarem de você, e você acabar sendo excluído, sabe? E você acabar tendo aquele negócio lá de, sabe? Não sei o nome. Bullying. Não, tipo, você ficar sofrendo bullying pelos outros. E aí, tipo, você tem medo, né? E, tipo, isso acontece até, tipo, que nem eu falei comigo. Esses dias eu jogo bola. Aí eu passei num time. E aí, tipo, eu tive que ficar lá, né? Aí eu fiquei uma semana lá. E aí, tipo, foi longe do meu pai, da minha mãe, de todo mundo. E, tipo, eu fiquei, tipo, quase chorando, sabe? Porque, tipo, era muito diferente pra mim. Porque, tipo, era novas pessoas. E eu ficava sozinho, pá, não tinha ninguém pra estar comigo ali. E aí, tipo, era mó ruim. Aí, tipo, hoje em dia não, agora já tô mais acostumado com os meninos de lá, pá, todo mundo me conhece. Mas no primeiro dia, professor, é muito difícil. E aí, que nem você falou da Isabelle, né? Ela mudou de bairro, de escola. Então, tipo, pra ela deve ter sido mais difícil ainda, entendeu? Porque pra ela foi tudo, não foi só a escola, né? Aí. Sim, Ô, difícil professor, mesmo. só uma coisa rapidinho. Isso que Sim, você falou da Manu. Isabelle, né? Não sei exatamente o que é, mas me lembra uma frase, eu também não sei exatamente qual é a crença da Isabelle, mas que é tipo assim, que Deus nunca te dá um fardo maior e mais pesado que você possa carregar. Só que aí essa frase, tipo, eu não gosto muito porque meio que me dá a impressão que tá diminuindo o problema, mas não sei. E daí existe outra que é tipo assim, eu não quero fardos mais leves, eu quero ombros mais fortes, que eu já acho bem melhor. Que eu não quero Sim, menos problema. Eu quero conseguir aguentar, tipo, eu quero conseguir passar por eles e que Tipo alguém assim, do tem uma frase lado. que é assim. Falei, mano. Não, pode falar, Jutimani. Tem uma frase que é assim, professor, os desafios não ficam mais fáceis, né? Você fica mais forte. É tipo isso. A olha que cada legal. desafio vai ficando mais forte. É. Verdade. Isso é muito importante. E olha que legal que vocês têm esse pensamento, viu? Fico muito feliz até com as colocações de vocês. Porque às vezes a gente acha assim, por exemplo, o Pedro Enzo, vou ficar falando, ele só fala besteira, fica gritando, não sei o quê. Por exemplo, não é, Enzo, que o pessoal acaba Aham. brigando com você, né? E aí, de repente, ele vem com esse tipo de fala, né? Então você vê que não é, que a pessoa não fica só falando besteiras, fica só gritando, né? A pessoa, É. às vezes, Fala ela, pelos cotovelos. isso, até se esconde dentro dessas falas, que as pessoas têm Ah, sentimentos, né? E é. tem conflitos, como ele acabou de colocar aí o conflito dele. E quando a gente fala, que nem a Isabelle falou, tem gente que acha que a vida é maravilhosa do outro. Então, de repente, a gente olha lá o Pedro Enzo falando, fala, nossa, ele nunca teria esse problema que eu tenho de comunicação. É, E ele já passou por medos assim, sim. né? Então a gente acaba vendo, aí é onde a gente tem que pensar e refletir, né? Que realmente as pessoas passam por medos, né? Mas espero ter te ajudado um pouquinho, pelo menos, Isabelle, né? A gente espera isso. E assim, se precisar, a gente está aqui. É lógico que tem pessoas que a gente não sabe se pode ou não estar confiando, estar conversando, mas nós, professores, estamos aqui sempre. E tem alguns colegas da sala que, mesmo à distância, eu acredito que é, que sejam pessoas preparadas para te ouvir quando necessário, né? Talvez quando você pensou em falar com alguém e você achou que aquela pessoa seria a legal e de repente não foi, mas não impede de você conversar com outras pessoas, entendeu? Eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão dispostas a te ouvir, não só a te escutar, a te ouvir, É verdade. né? Sim. É minha vez, né?
Eu não sei mais, porque a gente acabou conversando, mas eu acho assim que foi muito bom. Eu acho que foi. Eu acho que é minha vez. É, Manda ver, Sidney. procure primeiro compreender. Ensina a importância de ouvir realmente. O que significa ouvir? Com os ouvidos, mas também com os olhos e com o coração. Para isso é preciso ter alta consideração. Abaixo segue alguns pontos importantes para quem deseja ouvir de verdade. Leia-os e reflita sobre eles. Bom, para você ouvir verdadeiramente, exige também você ouvir com os ouvidos, olhos e coração. Quando você ouve com os ouvidos, você não vai interromper. Com os olhos, você vai entender a linguagem corporal. E com o coração, você vai querer entender o ponto de vista da pessoa. O espelhamento é você repetir as palavras que as pessoas falaram, mas de forma diferente para você entender certo. Então, se a pessoa falou de um jeito, você vai repetir com outras palavras para você ter certeza que você entendeu o que ela está passando, o problema dela, enfim. E também tem a questão de você se colocar no lugar do outro, né, que é a empatia. Pode passar, Gabi. Aí tem na imagem aqui, o homem com salto falando assim para a mulher, puxa, agora acho que eu compreendo, porque provavelmente sempre que ela colocava o salto, ela ficava reclamando que o pé dela doía ou alguma coisa do tipo. A minha aí irmã faz isso. ele foi e colocou o salto. Professora, é muito difícil. Eu tenho uma botinha que, sei lá, é 2 dedos de salto, só 2, 3 dedos. Professora, eu caí. Incômodo de pé. É muito difícil. Aí Mas não depois é que ele impossível. colocou o salto, que ele conseguiu entender o problema dela. Por que Sim. que ela falava tanto e tudo mais. Nossa, mano. Acho que toda mulher já reclamou do salto, né, mano? Não é possível. Olha que importante esse como ser empático. Professora, Aí tem julgamentos. Aqui, ó. Assim que o outro começar a contar a sua história, apenas receba, tipo, você não ficar falando as coisas em cima. Não compare as suas experiências pessoais. Não compare tudo que você passou com tudo que você passou com tudo com que o outro vivencia. Foi até o que a Isa falou, né? Sim, E entenda o outro como ele é. Evitar mudar alguém apenas para que ele se adeque ao que você pensa. muito bem. Que foi toda a conversa que nós tivemos, na verdade, né, Manuel? Foi. Aí tem a última atividade. De acordo com os aprendizados sobre ouvir de verdade, preencha a ferramenta de liderança, diagrama de espiante-peixe, com as competências desse modo de ouvir, que conduzem ao seguinte resultado. Aí, por exemplo, a real compreensão, que é meio que o objetivo. Daí, para a gente ter a real compreensão, em cada quadrado vocês vão colocar o que vocês acham que a gente tem que fazer para entender realmente. Então, por exemplo, para você entender, você pode colocar ouvir com os olhos, ouvir com o coração, colocar isso no lugar do outro. Tudo que você acha que é preciso para você compreender o outro e escutá-lo melhor.
Professora? Sim. Ah, vocês não estavam estudando. Não, é que o pessoal deixa, eles estão dando tempo para vocês preencherem aí. Não é isso, Manu? Tá bom. Ô, professora, você me tinha me perguntado se era isso, eu tinha falado isso, mas aí agora que eu vi que meu microfone estava mutado. Mas a gente estava dando tempo para atividade. Sim. Pronto, pessoal, já escreveram? Eu só escrevi 2 ainda. Quais você escreveu? Marcos? Quais você escreveu? Ouvir ou escutar e se colocar no lugar do outro. Você não tem que também ouvir com os olhos e com o coração? Foi isso que eu coloquei. Eu coloquei ouvir com os olhos, porque eu não sei como é que eu ouvo com os olhos, mas aí a Manuela falou. Eu coloquei também isso. O que mais que vocês colocaram aí? Professora, a Manuela falou que tem que ouvir com os olhos, aí eu coloquei ouvir com os olhos. O que mais? Aí que eu ainda tô escrevendo. Eu Eu coloquei ver o coloquei paradigma do compreender e outro. depois compreendido. Para ver o paradigma do outro? Sim, tipo isso, antes de você falar o seu problema, você vê o problema do outro. Sim. O que mais que a gente pode colocar? A empatia é colocar-se no lugar do outro, né? Então, é a mesma Sim. palavra de formas diferentes. Professora, eu coloquei também para você não mostrar que o seu problema é algo da pessoa. Ah, sim. E tem o espelhamento também. Prestar atenção também, né, gente? Não seria? Sim, tem. Demonstrar interesse pela fala da outra pessoa também, né? O que mais vocês colocaram aí de diferente? Professora, eu acho que a gente também, além de escutar, a gente, às vezes, eu coloquei que a gente não precisa responder algumas coisas também, porque às vezes a pessoa ela só quer mesmo falar o que ela sente. Eu também estou falando aqui mutada. Exatamente, Marco, tá certo.
Pronto, gente? Vamos lá, então? Eu acabei. Então, bora. Pode passar, Gabi. Aí acabou. Muito bem, parabéns, foi excelente, viu? E daí tem a frase que tá também aqui no finalzinho, que é escuta ou tua língua lhe tornará surdo. Eu gostei muito, eu coloquei. Também gostei. Diz que Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente escutar mais E e fala falar. menos, é verdade. Pode parar de Professora, do nada, compartilhar, eu tava aqui, professora. tipo, Pode Se falar, Deus não. falasse mais, daria uma língua e 2 bocas, né? Pois então. ô professora, eu tava aqui pensando, né, tipo, em tudo que a gente falou e tem problemas de pessoas que a gente nem imagina que tem problemas tão grandes e tem, tipo, Sim, tem mesmo. Foi uma aula muito boa, sabe por quê? Não é porque vocês explicaram e tal. Eu acho que foi assim, foi muito boa porque vocês fizeram com que as pessoas refletissem. Então, eu acho isso muito importante, sabe, Manuela? Um momento de reflexão eu acho muito importante. porque às vezes, tipo, tem coisas, problemas da nossa vida que acaba que é só você e Deus que sabe, que sente. Nem, tipo, que pessoas próximas a você sabem e tal. E daí a gente acaba refletindo que pode ter uma pessoa assim que a gente pode confiar para poder Sim, desabafar e ela desabafar com a gente. sim. A Leteia? É que nem a Manu começou a falar, né? Eu queria. Enfim, tem gente também que, ainda mais agora nessa quarentena, tem gente que se sente muito sozinha. E às vezes ela precisa conversar com alguém, ver alguém para ela se sentir melhor. Porque eu, sinceramente, vejo muitos casos, tanto no jornal, porque eu acordo às 7 horas da manhã, aí eu subo aqui, meu pai e minha mãe sempre estão assistindo jornal. Aí eu acabo escutando as notícias também. E teve uma vez que eu escutei que uma menina quase se matou nessa quarentena porque ela precisava ver pessoas, porque ela não via ninguém, ela estava se sentindo muito solitária, ela quase se matou. Mas graças a Deus, a mãe dela chegou a tempo e viu. Então, aí entra num grau de depressão, né, ô Aleteia? E Sim. isso é complicado. Esse é o último quadro? Mas agora que eu pensei, eu poderia ter colocado uma pergunta. O que te fez? Qual problema da sua vida apareceu na quarentena? Como é possível resolvê-lo? Eu já tive vários. Nessa quarentena eu tô me E a sentindo insignificante e quarentena. procrastinadora. Gente, eu voltei, eu tinha saído porque meu pai me chamou. Tá bom. Eu tenho um monte de coisa, eu sei que eu tenho um Pode monte de coisa falar para baixo. fazer. Começa o dia, eu faço coisas, no final do dia parece que eu não fiz nada. Eu falo assim, eu não sei fazer nada, eu sou burra e não sei fazer nada. Eu Olha fiquei o só. dia todo trabalhando, eu tô cheia de dor nas costas e eu não fiz nada, nada que presta eu fiz. Nessa quarentena eu já tive vários momentos. Então, eu tive aquele momento de pânico, que foi no começo. Eu também, professora, tive. Eu tive pânico, eu tinha medo, eu não saía na porta da rua, porque eu achava que se eu saísse, eu podia pegar a doença. Então, eu fiquei assim, Todo mundo tava assim, né? fechada mesmo. Fui lá para a roça, fiquei um mês inteirinho lá fechada, e eu não ia na cidade, eu não ia no mercado, eu não ia em lugar nenhum, fiquei literalmente na roça mesmo, né? Depois, Hoje, no professora, nem vai segundo comprar. mês, eu voltei para São Professora. Paulo, eu permaneci dentro de casa. Ô, professora, você Aí, foi um nem pegar certo essa bomba, dia, precisava. só um minuto, Marco, teve um certo dia que meu amigo falou, vamos sair, vamos fazer caminhada. Teve pessoas que se afastaram de mim, porque acharam que eu fui sem educação, porque eu não abria a porta para as pessoas, o portão.
Eu atendi as pessoas pelo Oxi, tá portão. certo, eles querem entrar na porta do jeito com coisa, Mas coronavírus. teve gente que se sentiu assim. Eu não tenho doença, mas não deixou entrar, sabe? Se sentiu mal. Como que eu posso falar? Que eu não gostava da pessoa mais, sabe? Tipo, rejeitado. Então, Não, Sentiu mas a gente ofendido? tá numa pandemia, professora. Você sim, tá sim, mas certo. teve gente que não compreendeu isso e acabou se afastando de mim. Hoje em dia o meu pânico passou, por isso que eu falo. Eu já volto. Então, Você da vê quem é seus amigos de verdade, né? nem todo mundo te entende, viu, Isabelle? Isso aconteceu com uma pessoa, por exemplo, que era muito próxima de mim. E ela não se pôs em momento nenhum no meu lugar, porque eu estava em pânico. E ela não me ajudou em nada, virando a cara para mim, porque aí a pessoa, até hoje, a pessoa ainda está meio virada comigo. Aí eu tentei conversar, eu falei, eu sei por quê, porque naquele dia que você foi na minha casa, eu não te atendi com a porta aberta. E a pessoa falou, você tem medinho, não sei o quê. Eu acho que a pessoa deveria ter se colocado no meu lugar. Ela seria muito mais minha amiga se ela tivesse se colocado no meu lugar e falado: Nossa, a Cândida não quis nem abrir a porta. Eu acho que é um momento de eu conversar com ela e ver o que está acontecendo com ela. Se esse pânico é tão grande assim. Aí é onde a gente fala: será que realmente essa pessoa era tão amiga? Porque a pessoa, né, não é porque eu queria não abrir. Sempre eu tive a porta aberta, sempre chamei para jantar, sempre chamei para almoçar, porque eu gosto de ter muita gente na minha casa. Só que eu acho que agora não é o momento. Então, que nem tem muita gente aí que é minha amiga até no Facebook. Ontem eu coloquei assim para o meu filho: eu vou pôr no Facebook, pus as fotos, tudo que eu viajei esse final de semana, né? Viajei assim, sexta, sábado, né? E ontem eu vim embora, domingo. Sábado e domingo. E aí eu pus as fotos, depois eu falei para o meu filho assim: eu vou apagar. Olha como a gente é bobo, porque a gente pensa no outro, no que o outro vai falar. Eu falei assim: eu vou apagar. Aí meu filho falou: mãe, por que você vai apagar? Eu falei: porque as pessoas vão falar assim: olha, plena pandemia e foi para a praia. Só que as pessoas não vão ver que eu fiquei quase. Sozinho. Eu fui para a praia, mas nós permanecemos em isolamento. É uma família que está em isolamento, foi para a praia com outra pessoa, outro grupo que também está em isolamento, né? Não isolamento total, mas um bom distanciamento social, né? E tomou todas as medidas, todas as precauções, não saiu em momento nenhum onde aglomeração, nada. Mas as pessoas, quando olham lá no Facebook, acabam pensando que estava de outro jeito, né? Professora. Apagando. Aí meu filho falou, mas as pessoas não têm nada a ver com a sua vida, mãe. Então, assim, ele é bem mais novo que eu, né? Bem mais novo, né? 15 anos. E ele fala uma coisa real, que realmente as pessoas não têm nada a ver. Mas para não causar, sabe? Que vai falar assim, deixou eu entrar em casa, mas foi viajar com o Beltrano, sabe? Aí eu falei, gente, é melhor eu nem criar atrito, porque senão a gente acaba perdendo, às vezes, amizades por conta disso. Professora, Fala, Leteia. eu tive a... Pode falar, Leteia. Era você, Manuela, que estava falando, desculpa. Não, mas eu tive um pânico também. Aí, mais ou menos em julho, começou a fase de eu ficar mais tranquila, tipo assim, vai sair uma vacina, não sei o quê. Quando eu tava no final de agosto, eu falei assim, gente, não vai acabar, não? O que tá acontecendo? Cadê essa vacina? E aí, agora eu tô desesperada, tô abafada de ficar em casa. Então, são momentos diferentes, porque um ano dentro de casa, gente, até eu que sempre falava assim, meu sonho é ficar em casa, porque eu nunca fico, porque eu trabalho o dia inteiro e sempre foi assim, né? Então, eu falava, sou louca para ficar na minha casa, curtir minha casa, eu nunca tive esse momento, não vejo a hora de aposentar para ficar na minha casa, sabe essas coisas? Hoje em dia eu Minha mãe fala que ela constrói a casa, professora, para nem curtir. Exatamente. E aí a gente fica pensando, e agora é um momento que eu estou em casa e assim, já cansa mesmo ficar, né?
Tipo assim, agora eu Fala, quero Letícia. Ô, professor, é nessa hora que a gente para e fala, né? Tipo, quando a gente tá na escola, a gente reza pra sair da escola. E quando a gente tá em casa, a gente reza pra ir pra escola. A Então, eu gente nunca tá feliz. A gente nunca tá A contente. gente não aproveita. Eu falei para o Depois nono eu- ano assim, vocês estão mas- reclamando. Quando vocês estiverem Na na aula, escola, implora para chegar as férias, mas quando tá no meio da pandemia, implora para voltar presencial. Para poder reclamar de volta para voltar às férias. eu falei assim, quando vocês voltarem para a aula, aí vocês vão falar assim, ai, era tão bom quando eu estava em casa, que eu via só pela online, que eu assistia as aulas só online, podia ficar com cobertor, com uma roupa mais à vontade. Olha lá. Ah, se eu escutar isso quando a gente voltar, vocês vão ver, viu? Tipo, O eu não tô bom com é saudade que da escola em si, mas- a gente vai ter o nosso acolhimento, porque senão eu não ia, eu ia morrer de ansiedade até o ano que vem. No primeiro dia de aula, pra gente se ver. Então esse acolhimento a gente está aguardando, né, Maria Luísa? Porque tem que ter uma confirmação, tá? De leis e tudo mais, que a gente possa fazer isso, tá bom? Ô, Ô, professora, Leteia, você ia falar, meu amor. Faz tempo que a Leteia está com a mão levantada e a Rebeca. Sim, a Leteia. Professora, Agora que ela está com a mão levantada, você É pode porque falar. meu alarme acabou de Travou, tocar. coitada. Não, meu alarme acabou de tocar. É. ô, professora, Mas assim, é que nem a Manu tava Espera aí só falando. um pouquinho, que a Leteia vai falar. Faz uma hora que ela está com a mão Dela, né? lá. Eu Sim. fico assim na aula de manhã, não faço nada de manhã. Aí depois do almoço, eu tenho que arrumar a casa, buscar meu primo. Gente, ainda tem minhas lições para fazer. Às vezes Gente, mas isso é bom, né, Aleteia, também, que tem alguma coisa para ser feita. Sim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu tenho tipo uma lista de coisa para fazer, passa tão rápido o tempo e eu só tenho 12 anos, eu tenho tantas de coisa para fazer. Eu assim, gente, eu tinha que estar brincando de Barbie. Não limpando casa, não limpando o chão. Eu tenho 2 anos só. Fala, Rebeca. ô Deixa a professor, Rebeca falar e o Henrique. Não, pera um pouquinho, que agora é a Rebeca, depois o Henrique, porque professor, eu tô com a mão tentou falar. na hora que ela tem. Já deu 9 horas. Olha como foi a nossa aula hoje. Foi só dormir em mim. E amanhã tem prova. E eu tenho que falar para vocês o que vai cair na prova. Fala, Rebeca. Não, professora, a quarentena foi assim. A quarentena foi assim. A primeira fase foi a fase dos 15 dias. Então, todo mundo acreditando, vai ser só 15 dias. Pânico, papel higiênico acabando, gás a 1.500, 400 mil reais. Pânico, caos. Quarentena ser só 15 dias. Então, 7 meses trancado dentro de casa esperando isso acontecer. Meu pai tá feliz. 7 meses você, eu já tô 9. Aí, tipo, todo mundo ficava. Aí todo mundo ficava. Nossa, eu vou aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa. Sei lá, vou aprender a tocar violino. Professora, eu não fiz nada. Coisa básica, o violino, gente. Gente, enquanto a Rebeca tá falando, aparece aí o rostinho de vocês para eu tirar foto. Professora, eu tava toda esperançosa. Nossa, eu vou usar um aplicativo para aprender japonês, sei lá, conversar com minha avó. Até hoje eu sei 3 letras. Mas sabe por que a gente achou assim, a pandemia, e começou todo mundo a mandar livros para ler, mandar filme, porque as pessoas acharam que ia ficar sem fazer nada. Só que a gente fica de as pessoas foram encaixando o tal do novo normal. Então, a gente começou a fazer tudo o que nós fazíamos, só que em casa. E aí acabou toda essa história de aprender violino, aprender japonês, aprender chinês, o raio. Ô, professora, eu acho que em 9 meses alguém pelo menos foi no mercado. Não é possível que ninguém. Assim, aí o pânico foi mudando, nós fomos mudando, né? Moldando, aí é como eu falei, é o tal do novo normal. Porque não é normal como nós queríamos.
Só que a gente tem que viver a vida. A primeira vez que eu fui fazer caminhada e eu voltei para casa, eu falei, Senhor, eu tô pior do que se eu não tivesse feito a caminhada, porque me deu muita dor aqui, ó, porque eu fiquei tensa de sair na rua, de ver gente. É ruim quando a gente lá no Então é um interior negócio pensa. complicado. Hoje em Ô, dia, professora, dá mal vontade. mais tranquila. Ô, professora, eu não sei o Tem que gente- aconteceu. Fala, Henrique. Eu não sei o que aconteceu, mas deu vontade de aprender língua de Libra, sabe? Sabe, em sinais, sabe? Ah, sei lá, legal. Gente, vou tirar foto, Deu tá? vontade. Ai, sumiu o negócio agora, só demorei tanto. Ei, professora Cândida. Tá lacrando na beleza? Como é que o povo faz? Tem um Trava na professor, É beleza. pose de Beleza. bandida, professor do professora. meu filho que fala assim, se não é para lá, o Carlos. Aí ele fala assim, Ah, é para dar aula lacrando na beleza. Olha, se o Carlos assistir minha aula, ele vai ver que eu estou falando dele. Se não é para lacrar na beleza, eu não dou aula. É muito legal, é muito engraçado. Ô, professora, isso que você falou que você ficou tensa de ver gente, primeiras vezes que eu saí assim, eu ficava agoniada de pensar onde aquelas pessoas foram e estavam perto de mim. Mas Tipo você assim, onde essa sabe, pessoa foi, pode ser que no lugar que ela foi tinha alguém que professor. foi contaminado. e até tava hoje bem- eu sou assim, eu saio, que nem eu saí. Aí agora eu fico uma semana pensando, sabe? Agora menos, mas antes eu ficava assim, eu saí e fui no mercado. Eu não vi a hora de dar 15 dias do mercado para poder. Aí já está na hora de ir de novo, né? Mas eu ficava pensando, ai meu Deus do céu, será que eu fui no mercado? Será que não peguei nada? E assim, lavar as Professora, E roupas. quando, você e não quando, saiu e as primeiras quando, e vezes? quando você tava na rua e dava um espirro? Meu Deus! Todo mundo Parecia já que- te olhava assim, né? É, todo mundo ia pra trás assim, ó, meu Deus. Ô, professora, eu professora. lembro que, tipo, quando a gente saía. O que eu ia falar que eu esqueci? Eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Ai, Credo. Ah, Nossa, já normal, não isso vi acontece comigo sempre. Ainda bem que aconteceu com você que é novinha, Manuela, porque eu sempre acho que isso acontece porque eu sou velha. Professora, é um negócio que, tipo, Manu? quando é conhecido seu. Nós estávamos falando de mercado. Aí eu falei que a cada 15 dias eu ia no mercado, esperava 15 para ver se eu não tinha nada. E eu falei que se Então, vo... quando eu saí as primeiras vezes, quando eu chegava em casa, eu tomava banho, me trocava, eu ia comer, e eu ficava assim, ó, pra sentir o gosto. Eu queria sentir o gosto da comida, pra ver. Aí ficava, Para ver se sente cheiro, né? gosto. Eu ficava cheirando minha mão de manhã, porque eu geralmente tomo banho à noite. Daí, todo dia, quando eu acordava, olha como é a neurose, gente. Todo dia, na hora que eu acordava, eu olhava minha mão e fazia assim, para ver se eu sentia o cheiro do perfume, sabe? Mastigava bem Do creme, devagarzinho. porque eu sempre faço creme, olhinho, assim, então minha mão sempre fica cheirosa. Aí eu ficava cheirando a mão para ver se eu sentia o cheiro do perfume, todo dia de manhã. E aí ficaram falando daquele negócio de prender o ar no começo, não era? Nossa, tinha um monte de se você cura prender o ar, não sei quantos segundos. alternativa. sei Toda lá. hora eu ficava prendendo Esse pra negócio ver de se eu chá não de tinha nada. boldo, sei Gente, lá. isso é Aí neurose. foi o surto, até que a É Rebeca verdade, falou, esse eu negócio não de sei chá, qual motivo, esse todo negócio de mundo chá de comprou papel boldo. higiênico. Ô, professora, Tipo assim, chá de boldo, tá? Enzo, fala Professora, você já fez o baixo. teste do corona? Você tá berrando, Enzo, pelo amor de ô Deus. Fala professora, baixo, igual vai. a Rebeca tinha falado também. Eu não sei por é o que chá de diabos, boldo, todo mundo no professora. começo começou a comprar um monte de papel higiênico. Você ia no mercado, não tinha papel higiênico. Não, e Verdade. aquelas as águas que vinha. Meu Deus, não tinha nada. Ah, beleza. Era um apocalipse. Fala baixo. Aquelas águas de garrafão, Não, todo mundo mundo tava comprando. achando que a gente ia entrar no apocalipse Fala zumbi, né, professora? baixo. Já pensou o Enzo jogando? Quem joga com ele desiste. Deixa Nossa, professora, é a pior ninguém ouvir ele experiência berrar. do O mundo. pior, ô professora, uma vez que eu joguei com ele com a Gabi, eu gritei mais que ele. Não, professora, quando eu tô jogando eu não grito, não. É porque aqui, professora, Ah, é não por causa do imagina, fone, você aí fala eu bem não coisa. baixinho. Não, deixa eu falar, ninguém deixa eu Não, ninguém vai falar. deixar falar mesmo. Sabe por quê, gente? Tem que acabar a aula, porque eu tenho que baixar essa para eu entrar 8h30 com a outra turma.
E demora um tempo para baixar. Gente, bom? não esqueça de escutar a música do Justin Bieber. Tá. Não esqueçam de escutar Não os sei. amigos, isso sim. Tchau. Porque tem Tchau, gente que galera. precisa de amigo, hein, gente? Tchau, gente. Tchau, meus amores. Beijo. Isabelle, Tchau, estarei amor. sempre aqui, Beijo. viu? Cadê a Isabelle? Já foi embora. Tchau, gente.